Hello everyone, eu sou a Teacher Nath e no vídeo de dica de leitura de hoje eu vou falar com vocês sobre o livro Pode Chorar Coração, mas Fique Inteiro, da Companhia das Letrinhas. Gente, eu sei que esse livro pode não ter a capa mais linda do mundo, mas ele é um livro muito importante que eu quis trazer para vocês, né, para falar sobre um momento que todos nós passamos nas nossas vidas e que eu considero muito importante tratar com as crianças. Esse livro fala sobre a morte. Sim. Mas Teacher Nath, pelo amor de Deus, eu vou falar de morte com meu filho? Vou falar de morte com uma criança? Por isso que eu trouxe esse livro. Porque ele é lindo, delicado e muito emocionante. Ele trata a morte de uma forma natural. Infelizmente, né? Ninguém gosta quando a gente perde alguém, algum ente querido ou algum bichinho de estimação. Enfim, a morte é algo que nos deixa tristes e que geralmente é um tabu para ser tratado com as crianças, porque a gente julga a morte uma coisa muito pesada para se falar com as crianças, mas ao mesmo tempo é algo que acontece na vida de todos, ninguém é privado desse momento. Então por isso que é bom trabalhar com elas, colocar a morte como algo natural, né? Que na verdade é algo natural, mas a gente deve tratar de uma forma mais lúdica, né? Uma forma mais leve, mais branda com a criança. Então, por isso que eu quis trazer esse livro. Por quê? Infelizmente, a gente está passando por uma etapa que a morte está bem presente nas famílias, né? E muita gente estava me perguntando lá nas redes sociais como que poderia tratar com as crianças sobre a questão da morte. Enfim, não precisamos tratar a morte como uma coisa pesada ou fúnebre ou algo que não deve ser dito à criança. Então, os livros ajudam bastante, as histórias lúdicas, né, ajudam bastante a gente processar isso junto com a criança. Como eu mencionei, as pessoas estavam me perguntando lá nas redes sociais, então quero aproveitar esse momento e te convidar para me seguir lá nas redes sociais, onde eu trago dicas de atividade para fazer com as crianças toda semana, tiro dúvidas sobre o universo infantil e as fases pelas quais as crianças estão passando. Então eu estou sempre presente lá nas redes sociais, sempre respondendo as questões que os pais me mandam e os comentários nos meus posts. Então me segue lá que o conteúdo é bem bacana, você não vai se arrepender. Voltando a falar do livro, vou ler um trechinho aqui para vocês verem do que se trata o livro. Vou ler aqui a parte de trás. Não tem jeito, a morte sempre aparece. Não importa o quanto tentemos evitar. Mas se os dias de sol são especialmente divertidos, porque sabemos que os dias de chuva virão, talvez a relação entre a vida e a morte também seja assim. É o que as 4 crianças deste livro descobrem quando a morte aparece na casa da avó delas. Essa figura tão assustadora é, na verdade, uma gentil admiradora da vida e vai mostrar a elas e a todos os leitores a importância e a beleza de conseguirmos nos despedir de quem amamos na hora em que ela chegar. Então, eu confesso para vocês que é um livro que eu fiquei bastante emocionada quando eu li a primeira vez, de tão lindo, de tão delicado, por causa da abordagem tão bonita realmente que o autor da obra traz. Então, vou mostrar um pouquinho da obra para vocês verem um pouquinho das ilustrações e eu vou comentar ele junto com vocês.
Vamos lá? Pode chorar, coração, mas fique inteiro, de Glenn Ringtved e Charlotte Pardee, da Companhia das Letrinhas. Como sempre, a Companhia das Letrinhas trazendo livros lindos e inspiradores, né? Bom, como eu li ali no trechinho do livro, essa é uma história que conta a trajetória, né, de 4 crianças que estão muito tristes, pois a avó delas está doente e chegou uma visita na casa dessa avó e as crianças a receberam e nada mais é do que a morte. A morte ficou tomando café lá com as crianças porque as crianças estavam tentando distraí-la de toda forma para ela não levar a avó delas. Mas aí uma das crianças faz uma pergunta para a morte. Elas não têm medo da morte, tá? No livro. A morte é velhinha, a ilustração dela não traz medo, então não precisa ficar preocupado. Mas uma das crianças faz uma pergunta para a morte e a morte conta uma história muito bonita para elas sobre a alegria, a risada, o sofrimento e o desconsolo. Então, é uma história bem lúdica, mas eu garanto para vocês que é muito, muito linda. E essa história que a morte conta para as crianças faz com que elas compreendam, né, o sentido da vida. Como elas mesmas dizem aqui no livro, as crianças elas falam que a morte faz parte da vida e a gente tem que agir de forma natural. Claro, é sofrido, claro, a gente fica triste, mas a gente não pode deixar de falar sobre a morte ou esconder isso das crianças. Pode ser sim conversado, pode ser sim tratado junto com as crianças o nosso luto. Então, muitas vezes a gente perde alguém e esconde das crianças. Deixa eu colocar a obra aqui no meu destaque. A gente esconde das crianças por que a gente está triste ou não quer falar sobre o assunto. Muitas vezes, quando a criança perde um bichinho de estimação, os pais vão lá e substituem sem a criança perceber. Mas é importante tratar desse assunto com as crianças, sim. A gente não pode esconder, é algo que elas vão viver mais cedo ou mais tarde. E quanto mais cedo a gente tratar, trabalhar e viver com elas isso, melhor. Ou seja, você perdeu alguém, você está triste, você não precisa esconder do seu filho o seu luto, né? Então, a morte não precisa ser um tabu. Por isso que eu trouxe esse livro, essa obra tão delicada, tão linda. Eu juro para vocês que ele é emocionante e até a gente, até nós adultos, pensamos, né, na forma como a morte trata aí a vida, enfim. Até a gente para pensar e refletir um pouquinho. Mas a dica de leitura de hoje é essa obra maravilhosa, publicada pela Companhia das Letrinhas. Quero te convidar para deixar o like aqui no vídeo, ajuda muito o canal, compartilhem também, isso ajuda bastante. Se inscreva caso você não seja inscrito, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos que chegam por aqui e até a próxima!